Às vezes, o tempo não cura primeiro. Ele revela onde ainda dói. E quando a verdade aparece, o destino muda de direção. Antes de continuar, inscreva-se no Destinos do Tempo e ative o sininho. Aqui, cada história encontra o seu propósito. A noite estava fria e silenciosa. Na pequena casa de bairro simples, Clara embalava seu bebê nos braços, tentando acalmá-lo, enquanto a tosse insistente do menino cortava o silêncio. O choro não era apenas um som de criança. Havia nele um peso, uma fragilidade que fazia o coração dela doer. Na porta, Roberto, o pai, andava de um lado para o outro, nervoso, fumando um cigarro atrás do outro. "Não dá mais, Clara. Eu não aguento essa vida." Ela ergueu os olhos, cansados, para ele. "Você fala como se fosse culpa dele. Como se nosso filho tivesse escolhido nascer assim." Roberto explodiu. "Você não entende? Todo mundo vai nos olhar como uma família quebrada. Ele nunca vai ser normal. Eu não vou carregar esse fardo." Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. "Ele não é um fardo. É nosso filho." Mas as palavras não o tocaram. Roberto pegou a jaqueta, abriu a porta e saiu, batendo com força. Clara correu até a janela e viu seu marido se afastando pela rua escura sem olhar para trás. Naquele instante, o coração dela se quebrou em 1000 pedaços. O bebê, ainda nos braços, olhou para ela com olhos grandes e atentos. Clara enxugou as lágrimas e falou baixinho: "Não se preocupe, meu amor. Eu vou cuidar de você e vou te mostrar que não há nada de errado contigo." Os anos passaram. O menino, chamado Miguel, cresceu carregando a marca do abandono. Na escola, era chamado de doentinho, esquisito, peso morto. Sempre sentado no fundo da sala, desenhava fórmulas estranhas nos cadernos, rabiscava números e criava padrões que ninguém entendia. Um dia, a professora chamou Clara. "Seu filho não acompanha os outros. Ele precisa de tratamento especial." Clara olhou para Miguel, que naquele momento desmontava um rádio velho e reorganizava as peças de forma lógica. "Talvez vocês é que não estejam acompanhando ele", respondeu firme. Miguel não tinha amigos, mas tinha algo dentro dele que ninguém via. Um mundo inteiro de ideias, conexões e soluções. Enquanto os outros zombavam, ele observava. Enquanto o pai o tinha chamado de peso, ele carregava dentro de si a força para mudar o futuro. Certa noite, Clara o encontrou acordado, cercado de livros e peças de eletrônicos. "Filho, já é tarde. Você precisa dormir." Miguel olhou para ela, com seriedade incomum para a idade. "Mãe, eu descobri como consertar a energia da nossa casa sem pagar a conta." Clara riu, achando que era apenas imaginação. Mas dias depois, todas as lâmpadas da casa se acenderam ao mesmo tempo, conectadas a um sistema improvisado que ele havia montado com sucata. Ela ficou em choque. "Miguel, como você fez isso?" Ele apenas sorriu. "Não sei, eu só pensei diferente." Na mesma semana, enquanto Clara se enchia de orgulho, Roberto, agora distante em outra cidade, nem imaginava que o menino que chamara de fardo estava dando seus primeiros passos para se tornar um gênio. Miguel, ainda criança, já demonstrava que seu destino não seria comum, mas junto com o talento, carregava também a ferida aberta do abandono. E essa ferida o moldaria para sempre. E foi nessa noite, quando a luz da casa se acendeu pelas mãos de uma criança rejeitada, que começou a jornada de Miguel. Uma jornada de dor, genialidade e redenção. O mundo ainda não sabia, mas o doente estava prestes a se tornar o gênio que mudaria tudo. Os dias na escola eram sempre os mais difíceis para Miguel. Enquanto os outros corriam pelo pátio, rindo e jogando bola, ele preferia se sentar embaixo de uma árvore, com cadernos e peças velhas de eletrônicos que encontrava no lixo. Aos olhos das outras crianças, era um estranho. Aos olhos dos professores, um problema.
Ele não se enturma, não acompanha as atividades, dizia a professora para Clara. Mas Clara enxergava algo que ninguém mais via. Os olhos do filho brilhavam quando ele desmontava e montava coisas, como se estivesse descobrindo os segredos escondidos do mundo. Certa manhã, Miguel levou para a sala de aula uma pequena caixa feita de madeira, fios e lâmpadas quebradas. Enquanto a professora explicava matemática no quadro, ele ligou o aparelho improvisado e acendeu uma luz. A sala inteira parou. "Como você fez isso?" perguntou um colega, boquiaberto. Miguel respondeu com simplicidade. "Eu só liguei o positivo no negativo." A professora, envergonhada com o próprio desconhecimento, tomou o objeto das mãos dele. "Isso não tem nada a ver com a aula. Você está atrapalhando." As crianças riram. Miguel baixou a cabeça, mas por dentro sentia algo crescer. A certeza de que havia um mundo só dele, invisível para os outros. As noites eram o refúgio. Enquanto Clara trabalhava como costureira para sustentar a casa, Miguel aproveitava o silêncio para estudar. Não tinha internet, não tinha livros novos, apenas enciclopédias antigas, revistas velhas e muita curiosidade. Cada página, cada fórmula mal explicada era para ele uma porta para um universo inteiro. Certo dia, Clara chegou em casa e encontrou o quarto iluminado por dezenas de lâmpadas de diferentes cores, todas conectadas a uma rede de fios improvisados. "Miguel, o que você está fazendo?" Ele sorriu. "Estou testando circuitos paralelos." Clara não entendeu as palavras, mas entendeu o brilho nos olhos do filho. Na escola, porém, as coisas não melhoravam. Um grupo de colegas o cercou no corredor. "Ei, doentinho!" zombou um deles, empurrando-o contra a parede. "Vai consertar meu relógio quebrado?" Miguel segurou o relógio, olhou rapidamente e disse: "A pilha está invertida." Girou o objeto nas mãos, trocou a posição da pilha e o relógio voltou a funcionar. As risadas cessaram. Por alguns segundos até os zombadores ficaram em silêncio. Naquela noite, Miguel escreveu em seu caderno: "Se até as pilhas precisam da posição certa para funcionar, talvez eu também só precise encontrar o meu lugar." Clara observava cada pequeno avanço com lágrimas nos olhos. Sabia que o filho carregava uma dor que nenhuma mãe podia apagar, a ausência do pai. Mas também sabia que essa dor estava sendo transformada em força. "Miguel, você é diferente, mas não é menos que ninguém." Ele respondeu sério: "Mãe, um dia vou criar algo tão grande que ninguém vai poder me chamar de doente de novo." Os primeiros sinais estavam ali. Um menino que aos olhos de muitos era frágil e limitado, começava a mostrar que dentro dele havia uma chama brilhante e incontrolável. A chama da genialidade. E naquela noite, enquanto Clara fechava a janela e o vento frio batia contra a cortina, Miguel rabiscava em seu caderno fórmulas que pareciam sem sentido. Mas um dia, aquelas páginas se tornariam a base de um império. Os anos avançaram, e Miguel já não era mais o menino franzino que ficava isolado no pátio da escola. Na adolescência, seu olhar se tornara ainda mais sério, e sua mente um labirinto de descobertas. Enquanto os colegas sonhavam em festas e namoros, ele se perdia em cálculos e invenções. Na garagem de casa, que antes guardava ferramentas velhas e roupas esquecidas, Miguel montou seu primeiro laboratório. Cabos, pilhas, placas queimadas, rádios quebrados, qualquer objeto descartado pela vizinhança virava tesouro em suas mãos. Clara muitas vezes suspirava, sem entender metade do que via. Mas cada vez que via o brilho no olhar do filho, tinha certeza. Havia grandeza naquele caos. "Mãe, se eu ligar essa antena ao motor, posso captar sinais de rádio que vêm de longe." "Mas, filho, isso é só um ventilador quebrado." "Justamente", dizia ele com um sorriso, "a hélice vai girar e transformar energia em sinal." E assim, noite após noite, a garagem se transformava em palco de experimentos que pareciam mágicos. Na escola, continuava sendo alvo de zombarias.
Um grupo de rapazes o cercou no corredor. E aí, gênio doentinho, já construiu sua nave espacial? Miguel não respondeu. Apenas caminhou em silêncio. Mas dentro de si, jurava que um dia o mundo não teria escolha a não ser reconhecê-lo. Aos 15 anos, aconteceu sua primeira grande virada. Um professor de ciências, o Sr. Henrique, percebeu algo diferente nas anotações de Miguel. Chamou-o após a aula. Esses cálculos que você fez, onde aprendeu isso? Eu só pensei um pouco diferente, respondeu Miguel. O professor ajeitou os óculos incrédulo. Pensar diferente? Você acabou de resolver uma equação que eu só vi na universidade. Sr. Henrique não riu, não zombou, não chamou Miguel de doente. Ele enxergou talento e foi o primeiro a dar-lhe o título que mudaria tudo. Miguel, você é um gênio. Com o incentivo do professor, Miguel se inscreveu numa feira científica regional. Construiu uma pequena turbina de energia limpa, feita de sucata, que alimentava lâmpadas sem precisar de rede elétrica. Os jurados riram quando viram o protótipo mal acabado. Mas quando as luzes acenderam e o sistema funcionou, o silêncio tomou conta do salão. Clara chorava de emoção na plateia. O menino rejeitado, que todos chamavam de doente, recebia agora aplausos calorosos. Era a primeira vitória, mas não seria a última. De volta para casa, Clara o abraçou com força. Eu sempre soube, Miguel. Sempre soube que você não era um erro. Ele sorriu, mas seus olhos guardavam a dor antiga. Mãe, um dia vou construir algo tão grande que até meu pai, vai ouvir falar de mim. Clara não respondeu, mas por dentro sentia um frio na espinha. O abandono havia se transformado em combustível, mas também em cicatriz. E cicatrizes, cedo ou tarde, voltam a doer. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Miguel ficou acordado, observando o troféu simples da feira de ciências. Seus olhos brilhavam não pelo prêmio, mas pela promessa que carregava. Esse é só o começo. Eu ainda vou mudar o mundo. O troféu da feira de ciências ainda estava sobre a mesa, mas para Miguel aquilo não bastava. Era apenas um símbolo pequeno diante do universo de ideias que fervilhavam em sua mente. Ele queria mais. Aos 17 anos, Miguel foi convidado para representar a escola em uma competição nacional de inovação tecnológica. O evento reuniria jovens de todo o país, cada um levando suas invenções, seus sonhos e suas esperanças. Clara costurou para ele uma camisa nova, simples, mas cheia de cuidado. Filho, não importa o resultado. Para mim, você já venceu. Miguel sorriu, mas seus olhos brilhavam com determinação. Não, mãe, desta vez eu não vou só participar, vou vencer. Naquela competição, o ambiente era intimidador. Estandes modernos, protótipos polidos, jovens de famílias ricas, com equipamentos caros e patrocinadores. Miguel chegou com seu projeto feito de peças recicladas. Uma turbina que gerava energia limpa a partir de vento de baixa intensidade. Os olhares de desprezo não demoraram a surgir. Olha só o caipira com sucata, zombou um dos concorrentes. Mas quando chegou a hora da apresentação, Miguel ligou sua turbina diante dos jurados. O pequeno gerador começou a girar suavemente e, aos poucos, as lâmpadas se acenderam uma a uma. Não havia nada de luxuoso ali, mas havia genialidade pura. O salão se encheu de murmúrios. Os jurados se entreolharam, impressionados com a simplicidade e eficiência do projeto. E quando anunciaram os vencedores, Miguel ouviu seu nome ecoar no auditório. Primeiro lugar, Miguel Ferreira. Clara chorava na plateia, o coração explodindo de orgulho. Miguel subiu ao palco, segurando o certificado com as mãos trêmulas. Não era apenas uma vitória científica, era uma vitória contra todos que o chamaram de doente, contra todos que duvidaram dele. Os flashes das câmeras capturaram aquele momento. E em algum canto distante, Roberto, o pai ausente, veria o nome do filho estampado no jornal.
Um aperto de arrependimento começaria a crescer dentro dele. Na volta para casa, Miguel olhou pela janela do ônibus, o prêmio no colo. Isso é só o começo, mãe. Um dia não vai ser só um troféu. Vai ser algo que vai mudar a vida de milhares de pessoas. Clara segurou a mão dele. Eu acredito em você, meu filho. Sempre acreditei. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Miguel rabiscava novos projetos. Sua mente não parava. Entre anotações e fórmulas, ele escreveu uma frase no caderno. A vitória de hoje é a semente do império de amanhã. E assim, com um troféu simples e uma mente incansável, Miguel dava o primeiro passo para se tornar o homem que transformaria dor em poder, rejeição em grandeza e abandono em inspiração. O mundo ainda não sabia, mas estava prestes a conhecer o gênio que todos subestimaram. Se esta história te prendeu até aqui, curte e comenta "Eu não sou o que disseram de mim". Isso ajuda o YouTube a entregar esta mensagem para mais pessoas. O troféu nacional trouxe reconhecimento, mas não trouxe dinheiro. E sem dinheiro, Miguel sabia que suas ideias continuariam apenas rabiscos em um caderno. Ele precisava de recursos, precisava transformar sonhos em realidade. Aos 20 anos, Miguel conseguiu uma bolsa de estudos em uma universidade prestigiada. Para muitos, seria o suficiente. Mas ele não queria apenas estudar, queria construir. Na República Estudantil, enquanto os colegas gastavam noites em festas, Miguel passava horas em frente a telas, softwares de programação e protótipos mal acabados. Aos poucos, começou a chamar a atenção de outros jovens com a mesma chama nos olhos. Formou um pequeno grupo, e ali, em um quarto apertado, nasceu a semente do que se tornaria sua empresa. Os primeiros meses foram difíceis. Não havia dinheiro para equipamentos modernos, nem para patrocínios. Tudo era feito de improviso, mas a genialidade de Miguel compensava a falta de recursos. Se não podemos comprar peças novas, vamos desmontar equipamentos velhos, dizia ele. E assim, de sucata, surgiram os primeiros protótipos. O projeto inicial era ousado: criar um sistema de energia sustentável e barato, capaz de abastecer pequenas comunidades, não para lucrar, mas para mudar vidas. Quando apresentou sua ideia em um evento universitário, as reações foram mistas. Alguns investidores riram. Um garoto com sucata vai mudar o mundo. Mas um deles, um empresário visionário, viu além da aparência. Ele tem algo que os outros não têm: coragem de pensar diferente. Com um pequeno investimento inicial, Miguel e sua equipe alugaram uma sala modesta. Era o início oficial da empresa. O caminho, porém, estava longe de ser fácil. Miguel enfrentou falhas, protótipos que explodiam, noites em claro. Muitos da equipe desistiram. Mas ele permanecia firme, guiado não apenas pela genialidade, mas pela ferida que ainda ardia dentro dele. Provar ao mundo e ao pai que o rejeitou que ele era capaz. Clara visitava a empresa e levava comida caseira para os jovens engenheiros famintos. Ela olhava para o filho e dizia: "Miguel, você já venceu, mesmo que o mundo ainda não veja." Ele sorria, mas dentro de si pensava: "Ainda não, mãe. Só vou vencer de verdade quando o mundo inteiro souber o que eu construí." A primeira grande conquista da empresa aconteceu quando uma pequena comunidade aceitou testar o sistema de energia sustentável de Miguel. Era uma vila simples, esquecida pelo governo. Quando as lâmpadas daquela comunidade acenderam pela primeira vez, iluminando rostos antes escondidos na escuridão, Miguel sentiu o coração explodir. Era a prova de que sua ideia podia mudar vidas. As fotos daquela noite correram às redes sociais. De repente, Miguel já não era apenas o garoto da feira de ciências. Era o jovem que estava transformando sonhos em realidade. E naquela noite, ao olhar para as luzes acesas na vila, Miguel entendeu. Aquele era apenas o começo de um império, não apenas de tecnologia, mas de esperança.
Um império que cresceria tanto que até mesmo o pai que o rejeitou seria obrigado a se curvar diante dele. O império de Miguel já não cabia mais em uma sala pequena. A empresa crescia em ritmo acelerado, conquistando investidores, clientes e respeito internacional. Reportagens estampavam jornais. O jovem gênio que transformou sucata em tecnologia de ponta. Mas para Miguel, cada manchete tinha um gosto agridoce. Por trás de cada vitória havia a sombra de uma ausência, e essa sombra estava prestes a bater em sua porta. Numa tarde comum, a secretária entrou apressada na sala dele. Senhor Miguel, há um candidato insistindo em falar com o senhor. Candidato? Ele ergueu as sobrancelhas. Mande seguir o processo normal de recrutamento. Eu tentei, mas... Ele disse que é seu pai. Miguel congelou. Por alguns segundos o mundo pareceu parar. As palavras ecoaram em sua mente como um soco. Seu pai. Pode deixar entrar, respondeu a voz firme, mas o coração em tempestade. A porta se abriu devagar. Um homem de cabelos grisalhos, roupas gastas e olhar cansado entrou. Roberto, o mesmo que anos atrás havia virado as costas para o filho e o deixado na escuridão. Miguel, sua voz saiu fraca, quebrada. Eu preciso de uma chance. Miguel o encarou, sem mover um músculo. Era como se todas as lembranças voltassem de uma só vez. As noites frias, os apelidos cruéis, a ausência que o moldara. Uma chance? Repetiu quase num sussurro. Eu errei. Roberto baixou a cabeça. Perdi tudo. E agora só quero trabalhar. Eu não sabia que você tinha chegado tão longe. O silêncio era sufocante. Clara sempre dissera que aquele dia chegaria. E agora estava ali. O homem que o chamara de fardo estava pedindo emprego ao filho que se tornara gênio. Miguel respirou fundo. A raiva queimava em seu peito, mas junto dela havia algo mais. Um desejo de provar que não era igual ao pai. Você me abandonou quando eu mais precisava. Roberto ergueu os olhos marejados. Eu sei, e vou carregar essa culpa para sempre. Só me deixe recomeçar. Miguel se levantou da cadeira, caminhou até a janela e olhou para a cidade iluminada. Aquela mesma cidade que antes o desprezava, agora brilhava sob a energia criada por ele. Por um instante, pensou em simplesmente expulsar o homem de sua sala. Mas então ouviu na memória a voz suave da mãe. Filho, não guarde veneno no coração. O perdão é a vitória mais difícil, mas também a mais poderosa. Miguel fechou os olhos. A decisão estava diante dele. E naquele momento, com o pai ajoelhado diante dele, o gênio rejeitado precisava escolher vingança ou compaixão. O silêncio da sala parecia pesar toneladas. Roberto estava ali, ajoelhado, o rosto marcado pelo tempo, implorando por uma oportunidade. Miguel, por sua vez, permanecia de pé, com os olhos fixos na janela. A cidade brilhava diante dele, iluminada por sistemas que nasceram de sua dor, de sua genialidade, de sua luta solitária. Por um instante, ele fechou os olhos e lembrou. Lembrou do menino sentado sozinho no pátio da escola. Lembrou das noites em que chorava, escondido, porque sentia falta de um pai. Lembrou dos apelidos cruéis, das vezes em que foi tratado como doente. E, acima de tudo, lembrou do olhar de sua mãe, firme e cheio de amor, dizendo que ele era capaz. Roberto tentou falar novamente. Eu não posso apagar o que fiz, mas, Miguel, eu sou seu pai. Por favor, me dê uma chance. Miguel se virou devagar. Seus olhos estavam marejados, mas sua voz era firme. Pai, você deixou de ser meu pai no dia em que bateu a porta e me chamou de fardo. Roberto tremeu. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Eu sei. Sua voz falhou. Eu errei. E cada dia da minha vida tem sido um castigo por isso. Mas agora, eu só preciso de um recomeço. Miguel caminhou até a mesa, apoiou as mãos e encarou o homem que tanto o marcou. Quando você foi embora,
Eu descobri que não precisava de você para sobreviver. Fez uma pausa. Respirou fundo. Mas talvez eu precise de você para vencer de verdade. Roberto ergueu os olhos, confuso. Como assim? Miguel continuou. A maior vitória que posso ter não é te humilhar, não é te expulsar, é te mostrar que eu não sou como você. Um silêncio pesado encheu a sala. Clara, que estava parada à porta, observava com lágrimas correndo pelo rosto. Ela sabia, aquele era o momento em que o filho precisava escolher entre carregar veneno ou libertar-se dele. Miguel se aproximou de Roberto. Seu coração pulsava com a raiva antiga, mas também com uma força nova, a da compaixão. Estendeu a mão. Você quer trabalhar? Então vai trabalhar. Roberto, surpreso, segurou a mão do filho com firmeza. Eu não mereço. Não, você não merece, respondeu Miguel sério. Mas eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso por mim. E naquele instante Miguel percebeu. O verdadeiro triunfo não era construir um império, não era ser reconhecido pelo mundo. O verdadeiro triunfo era provar a si mesmo que não estava condenado a repetir os erros do pai. Os dias seguintes foram diferentes na empresa. Funcionários cochichavam pelos corredores ao verem Roberto, o pai de Miguel, andando pelos setores com uniformes simples. Alguns o olhavam com desprezo, outros com curiosidade. Mas ninguém ousava questionar a decisão do dono. Miguel observava de longe. Não havia orgulho em ver o pai ali, carregando pastas, servindo café, cumprindo tarefas banais. Havia, sim, uma estranha sensação de paz. Ele não precisava mais provar nada para Roberto. Já tinha provado ao mundo inteiro e, acima de tudo, a si mesmo. Certa noite, Clara visitou o filho no escritório. Olhou para ele, agora um homem feito, com a cidade inteira iluminada por seus projetos. Miguel, eu nunca pensei que viveria para ver tudo isso. Ele sorriu. Se não fosse você, mãe, nada disso existiria. Você foi minha força quando eu só tinha fraqueza. Clara acariciou o rosto do filho. E agora, você mostrou que é ainda maior do que eu imaginava. Não por ter construído um império, mas por ter tido coragem de perdoar. Enquanto isso, Roberto trabalhava em silêncio. A cada dia sentia o peso da vergonha. Não havia pedido de desculpas capaz de apagar o passado. Mas, no fundo, começava a entender. O perdão que recebera não era um presente barato. Era um fardo de responsabilidade. Numa manhã, entrou no escritório de Miguel. Eu sei que nunca vou recuperar o que perdi. Mas obrigado. Você me deu algo que eu não merecia. Uma segunda chance. Miguel não respondeu de imediato. Apenas olhou para o pai e, depois de um longo silêncio, disse: Eu não fiz isso por você, pai. Fiz isso porque eu aprendi que o ódio não constrói nada. Alguns meses depois, a empresa inaugurava sua sede mundial, um prédio imenso de vidro e aço. Jornais e televisões cobriam o evento. No palco, diante de milhares de pessoas, Miguel fez um discurso que ecoaria por gerações. Um dia me disseram que eu era um fardo, que eu nunca teria futuro. Hoje eu digo a vocês, não deixem que ninguém defina quem vocês são. Não deixem que as feridas determinem seus limites. Se acreditarem em si mesmos, podem transformar dor em força, rejeição em grandeza e abandono em esperança. A plateia explodiu em aplausos. Clara chorava na primeira fila. Roberto, ao fundo, baixava a cabeça, tomado por um misto de arrependimento e orgulho. E assim, a história do menino chamado de doente se transformou na lenda do gênio que mudou o mundo. Não porque construiu máquinas, não porque fundou um império, mas porque provou que a maior invenção da humanidade ainda é o perdão. Se essa história falou com você, comente. Eu escolho perdoar. Inscreva-se no Destinos do Tempo, curta e compartilhe este vídeo para iluminar outras vidas. Aqui, o tempo não apaga, ele revela.